Ai, meu Deus. Oi, boa noite. Aê, estamos ao vivo. Dá uns 2 minutinhos aí para chegar umas pessoas. Quem já for entrando aí, puder compartilhar, de repente, marcar amigos, amigas, amigos, que possam se interessar, de repente, que fumem que tenham alguma necessidade aí, que possa ser atendida pela cannabis, pela maconha. Essa é. Estamos aqui então, bom. Essa é a quinta aula, né? Do curso de cannabis Marcha da Maconha Baixada Santista. É o primeiro curso do tipo que a gente, do coletivo Marcha da Maconha Santos, está organizando. E o objetivo do curso é informar, né, sobre a maconha, sobre a legalização da maconha, fazer formação política também, né? Então, contar, trazer a parte histórica, trazer um pouco das relações de forças, né, que existem aí sobre a maconha e a gente, como a gente gostaria de trabalhar essas relações de força, né? E também estimular a formação de uma associação canábica, é, prioritariamente na Baixada Santista, já que a gente é de lá. Mas se você está na sua localidade e quiser formar uma associação canábica aí, também não é da Baixada, usa a gente aí, dá um salve. Quanto mais associações canábicas forem formadas, melhor, né? Então essa é a quinta aula, chama Da Legalização ao Poder Popular Canábico. Meu nome é Denis, não me apresentei, né? Meu nome é Denis, eu sou revisor de texto e sou integrante do coletivo Marcha da Maconha Santos e militante da organização anarquista Socialismo Libertário, que é vinculada à CAB, Coordenação Anarquista Brasileira. É a vertente do anarquismo especifista. Se tiver curiosidade, dá uma procurada, por coisa dá um salve também, né? De estudos, assim, por exemplo, tem na nossa linha, né, estratégica de anarquismo, tem o ITA, Instituto de Teoria e História Anarquista. E sobre a parte mais prática, mais política mesmo, tudo que for da CAB, Coordenação Anarquista Brasileira, pode procurar também. Também faço parte sou integrante da Rede de Proteção e Resistência contra o Genocídio, aqui em São Paulo. Embora eu não estou conseguindo estar muito presente, mas tô por ali também, ajudando como dá, né? E queria agradecer todo mundo que está assistindo, muito obrigado. Agradecer todo mundo que está retransmitindo também. Então, essa aula está sendo transmitida ao vivo, não só pela Marcha da Maconha Santos, mas também pela Marcha de Uberlândia, de Joinville, Natal, de Belo Horizonte, Campinas, Floripa, São Luís do Maranhão, Maceió, também pela Comunicanábicos, lá de Minas, e pelo MLM, Movimento pela Legalização da Maconha, do Rio de Janeiro. Estou um pouco nervoso, tá? Um pouco para falar bastante. E alguns recadinhos assim prévios também, né?
Em relação ao certificado, né, o nosso curso, a gente vai emitir certificado, então, se você quiser o certificado, a gente pede para já pegar um caderninho, já pegar caneta, fazer essas anotações, e no final do curso, o que a gente vai pedir é um relatório, uma avaliação geral do curso, mas essas anotações de detalhes das aulas, com certeza, podem ser bem enriquecedoras para vocês e para a gente, né? As inscrições, se você ainda não se inscreveu no primeiro curso de Cannabis Marcha da Maconha Baixada Santista, ainda estão abertas as inscrições. As inscrições estão na bio do perfil nosso do Instagram, que chama Marcha da Maconha Santos também. Se você não tiver acesso ao Instagram, dá uma comentada aí, manda uma mensagem pra gente, que a gente manda o link do formulário, tá? Elas estão abertas até a próxima aula, que é dia 23 de fevereiro, e vai ser sobre o efeito comitiva no sistema endocannabinoide e sobre habeas corpus para cultivo. Vai ser com a doutora Eliana e a doutora Bianca, grandes companheiras aí que são da SBEC, Sociedade Brasileira de Estudo da Cannabis Sativa. Também elas são do Mães e Mulheres Jardineiras, MMJ. E, bom, de recado também, as lives são aqui pelo Facebook, vão ficar salvas no Facebook, então, se você, né, quem não consegue assistir no dia, pode assistir depois. As aulas anteriores estão todas aí no Facebook também, você vai em vídeos na nossa página da Marcha da Maconha Santos, vão estar lá as aulas. E acabando a aula, a gente manda para o YouTube. A gente está com um canal lá, Marcha da Maconha Santos, no YouTube. Inscrevam-se, se você quiser, claro. Mas ajuda bastante a gente se vocês se inscreverem lá, darem o like, né, o joinha, querem comentar também. Tudo isso ajuda bastante nesse engajamento, né, para nós. Nossa primeira aula chamou, né, engajamento na Marcha da Maconha e no Fórum Social Mundial. A gente vai chegar no engajamento daqui a pouco também. E por último, qualquer dúvida, tem o nosso e-mail, Marcha da Maconha Santos, ou é Marcha Maconha Santos? Produção. Marcha Maconha Santos, @gmail.com. Manda e-mail lá pra gente, qualquer dúvida, tá bom? Tamo aí. Um resumo breve do que eu vou falar hoje, vou tentar ser o mais breve possível, inclusive. Eu vou tentar trazer uma leitura, né, da sociedade, da realidade aí em que vivemos, e apontar alguns problemas, né, basicamente de como a gente vive num sistema de dominação sob o Estado e o capitalismo, e de como isso precisa ser superado, como a legalização se encaixa mais ou menos nisso, né? Claro que é um assunto muito amplo, tá? Eu não sou economista, não sou sociólogo, cientista político, tá? Mas eu vou tentar apresentar caminhos, né, leituras também, que espero que possam ser úteis aí nesse caminhar da legalização ao que a gente está chamando de poder popular canábico. Então, sem mais delongas, eu vou começar. E vou passar, claro, pelas associações canábicas e pela Marcha da Maconha, como se cruzam, como podem se cruzar, né,
nesse caminho. Eu vou tentar não ser muito profundo, até porque eu também não tenho, né, não conseguiria ser tão profundo. O tempo é curto também. E vou tentar não usar palavras tão difíceis também. Então, qualquer dúvida de alguma palavra, comenta aí se não entender a palavra, tranquilo, tá? Que eu explico. A primeira dinâmica aí que eu queria propor é para você parar tudo que você está fazendo e olhar em volta. Provavelmente, boa parte do que está em volta de você, nesse momento, poderia ser feito de maconha. Não sei se você sabe, mas acho que é um bom ponto de partida, né? A partir dessa coisa bem concreta, assim. Então, se você está numa casa, por exemplo, você está num edifício, o concreto poderia ter sido feito de maconha, né? A tinta da parede poderia ter sido feita de maconha, a madeira que está em volta poderia ser feita de maconha, até o plástico que está em volta de você, o tecido poderia ter sido feito de maconha, o papel poderia ter sido feito de maconha, ou seja, a maconha ela serve para muita coisa, né? Além do medicinal, né? O nosso curso ele não tem um foco nas propriedades terapêuticas, né? Medicinais em si da maconha, mas a gente entende que é uma das prioridades, né? Tanto que a única aula sobre essa parte mais terapêutica, assim, e especificamente de educação médica, vamos dizer assim, é mais a próxima. Tem a da Fan Cookies também, que com certeza pode passar por aí. A da Gigi também, com certeza dialoga, mas, enfim, já tem uma perspectiva um pouco mais política e social. Beleza. Então, o que é a maconha, então, né? A maconha é basicamente o Siddhartha Ribeiro, um neurologista lá do Rio Grande do Norte, esteve no Roda Viva até já, talvez você conheça, ele fala que são as maconhas. E eu gosto que ele fala que é como se fosse uma engenharia genética moldada por milênios, desde lá da Indochina, lá na Ásia, até chegar aqui nas Américas, né? Como foi nomeada aí pelos colonizadores, moldada para atender as necessidades humanas. Então, não é à toa que ela é tão polivalente, ou seja, que ela serve para tanta coisa e, enfim, que ela vale tanto também. É uma riqueza, uma grande riqueza que foi roubada da gente, né? Agora, é isso. Se você olhou para fora e viu tudo isso, você olha para dentro, como um bom animal vertebrado, a gente tem o sistema endocannabinoide. Se você ainda não pesquisou sobre isso, a próxima aula com certeza vai ser muito legal. Se você já pesquisou também, a próxima aula vai ser muito legal. E basicamente é um sistema de receptores de canabinoides que a gente tem dentro do nosso próprio organismo, animais também têm, enfim. Isso é para ver como ela atende às necessidades, ela tem um valor estratégico muito grande, né? Então, beleza. E aí vem a pergunta: o seu celular, por exemplo, né? Com certeza, enfim, desculpa, fui apagar uma mensagem aqui, mas assim como esses produtos que a gente viu que poderiam ter sido feitos de maconha, e eles têm toda uma cadeia produtiva, que, né, industrial, muito complexa para chegar até aqui. A gente tem o celular, por exemplo, que não necessariamente poderia ter sido feito de maconha, mas também tem essa cadeia, né, produtiva bastante complexa, que faz com que isso esteja aqui na nossa frente, com que os bens, né, que a gente tem, né, apareçam, são resultado de toda uma produção, né? Então, foi mal.
Eu estou tentando falar isso basicamente para tentar mostrar como funciona, como é mais ou menos a sociedade, né? Como ela é mais ou menos organizada. Não sei se você tem essa visualização, assim, desse sistema, dessa cadeia toda de produção, né? Porque às vezes as coisas já vêm prontas para a gente às vezes nem lembra, né? Que tem toda uma estrutura por trás que vai desde o extrativismo, por exemplo, né? E aí vai ter extrair lá o minério que vai para quem processa o minério e aí transporta e vai para outro país, depois que importa para outro país, enfim. Tudo isso com os produtos de maconha também existe, tá? E esse sistema todo pode ser organizado de algumas formas. No nosso caso, é o capitalismo. Não sei se todo mundo tem essa dimensão, assim, de que a gente vive sobre um sistema econômico capitalista. Em poucas palavras, né, o capitalismo, a gente tem até umas imagens aí para mostrar mais ou menos como ele funciona, né? Alguns pilares do capitalismo é a propriedade privada dos meios de produção. Então, não sei se já está aparecendo para vocês umas 3 imagens sobre o capitalismo. Está na tela. Você tem aí, por exemplo, um burguês, que seria, né, com braços de polvo, segurando diversas coisas ali, né? Então, ali tem a energia, ali tem a agricultura, ali tem a medicina, tem as armas, tudo isso seriam os meios de produção. Isso está na mão de uma pessoa só, que no caso enriquece, né? Mas poderia estar na mão, por exemplo, 100% do Estado, seria uma outra forma de organizar tudo, assim, né? Tudo o que se produz. E também poderia estar nem na mão do Estado e nem na mão do capitalismo, poderia estar coletivizada essa propriedade disso tudo, né? Sendo como se fosse todo mundo sócio. Enfim, seria um outro modelo de sociedade, né? Quase um outro mundo, que não seria também assim tão inédito. Já existem experiências históricas, né, que já tentaram isso, mais ou menos. Isso eu estou tentando resumir bem. Outros pilares aí do capitalismo é o lucro, né? Então, você tem aí uma outra imagem que é o patrão segurando o trabalhador pelos pés, de ponta cabeça, e caindo o dinheiro do bolso do trabalhador. Porque essa é a lógica, não é o patrão que te paga, né? É você que paga o salário do patrão. Então, por exemplo, a gente poderia estar fazendo um curso de como montar uma empresa canábica, ao invés de uma associação canábica, né? Como investir nas grandes corporações canábicas na Bolsa de Valores, mas não é a nossa intenção. Por quê? Porque esse tipo de coisa são princípios que a gente já não tem concordância e a gente propõe o questionamento, né? A crítica a isso, né? Então, essa aula vem um pouco nesse sentido, assim, de despertar um senso crítico para algumas coisas também. Essa parte é isso. Então, você tem o lucro, você tem a propriedade privada dos meios de produção, né? Você tem essa coisa de que tudo vira mercadoria, né? Não só as coisas são produto de um trabalho, mas esse trabalho também é uma mercadoria, né? Você tem a especulação, você tem o acúmulo de dinheiro, né? De capital, enfim, é bem complexo, tá? Mas são princípios que, por si só, já concentram, né, os recursos e o poder sobre eles na mão de muito pouca pessoa, né, muito pouca gente. Então, você vê, por exemplo, recentemente saiu uma manchete de que, com o dinheiro dos 10 maiores bilionários do mundo, daria para acabar com a fome de todo o planeta, sabe? Ou daria para vacinar todo mundo. Enfim,
você pegar no Brasil, né, se você pegar os 10 maiores bilionários do Brasil, quantas vacinas não dava para pagar, né? Quanto que não dava para ajudar? Quanto auxílio emergencial não dava para dar para a galera, né? Só dando uns exemplos assim vagos, mostrando como a desigualdade social é fruto do capitalismo, basicamente. Se você se comove com a miséria, com a fome, né, com o perrengue que a população brasileira passa, né, com o aumento do custo de vida, prejudica quem? O gás está caro, né? A tarifa para você pegar um transporte já é tipo um terço do seu salário, só para você se locomover diariamente para ir e voltar do trabalho, por exemplo. Um transporte que acaba virando mercadoria, né, também. Os alimentos são super caros, os medicamentos estão caros, morar é caro, enfim. Para você ter uma vida digna, você precisa conseguir dar conta desse aumento do custo de vida. Esse aumento do custo de vida está simplesmente enchendo o bolso dos bilionários, né, dos capitalistas mesmo. E é isso, assim, o capitalismo é mais ou menos isso. No Brasil é assim, com a maconha também, né? Então já tem grandes corporações e tal, e você vai poder ter modelos de legalização que puxam um pouco mais para, que, por exemplo, podem puxar um pouco mais para a classe trabalhadora, né, que tinha uma classe dominada até, e você pode ter modelos que priorizem os milionários e os bilionários, tá? Mas a gente vai chegar lá. Então, outro grande pilar desse sistema de dominação, né, que a gente vive é o Estado. Então, a gente vive sob o Estado moderno, né? O Estado moderno, ele é como a gente fala que ele é burguês. É basicamente porque ele serve a esses capitalistas, né? Você tem esses bilionários, eles vão pagar a campanha eleitoral, por exemplo, normalmente, né? De quem está na situação, de quem está na oposição, certo? E sobre o Estado, só sobre o capitalismo também, uma outra imagem era torcendo ali, né, o trabalhador, seriam os burgueses, né, a burguesia seriam os proprietários do meio de produção, torcendo ali a classe trabalhadora, né, porque é isso, eles vão fazer de tudo para a sanha de acúmulo de dinheiro, né, a ganância desses grandes empresários, desses bilionários, dessa classe dominante, né, que a gente chama, ela não pode ser desprezada, ela é realmente bastante ativa e é bom a gente ter isso em mente, tá? Especialmente a gente falando de um ouro verde, de um petróleo verde, como é a cannabis. Então, quando a gente fala de Estado, a gente tem diversas facetas da opressão do Estado, né? Desde em todas as partes do Estado, vamos dizer assim, tanto no legislativo, quanto no judiciário, quanto no executivo, né? Não sei se vocês enxergam também que o Estado tem esses três poderes, é coisa bem básica, assim, mas eu acho que vale a pena trazer, assim. Então, uma das formas que isso é mais sentido concretamente, né, o poder do Estado, o peso do Estado, é justamente uma das imagens que eu acho que está aparecendo aí, que é uma chave, as duas são chaves do Latuf, né? Mas é uma que é uma arma apontada para a cabeça do menino de favela e é a repressão, né? A repressão é bastante a forma como a polícia militar chega, né? Esse contato com a gente é uma dimensão bastante concreta para sentir, assim, mas no judiciário também, se você for pobre e precisar ser julgado, você vai ver como, e negro especialmente também, né? Se for mulher também, enfim. Essas opressões estão bastante alinhadas, né?
Beleza. É, um- como que o Estado é? O Estado é como se fosse um gerente desse capitalismo todo, né? Se houvesse vontade política, quem está ali vai no governo, talvez conseguisse se impor contra isso, né? Ou seja, tentando fazer outros modelos de sociedade, né? De distribuir esses recursos, o poder sobre esses recursos, mas normalmente não é o que rola, né? E também, enfim, é, às vezes você pode querer simplesmente disputar essas cadeiras, né? Essas cabeças, esses cargos, mas é uma coisa muito transitória, né? Então, por exemplo, a gente tinha um Ministério do Trabalho e agora não tem mais. É, falando de Estado, inclusive, primeiramente fora Bolsonaro, né? Fora Mourão, fora todo o governo Bolsonaro, fora militares da política, né? Porque é isso, tipo, o Estado, primeiro, para você disputar as eleições, você vai ter que ali fazer diversas alianças, né? É difícil essas alianças não serem escusas, muitas vezes, por exemplo, da esquerda com a direita, né? Enfim, então é um terreno que não necessariamente é fértil para a emancipação, vamos dizer assim. Se a gente quer a emancipação humana, é importante a gente pensar num caminho por fora do Estado, né? E contra o Estado. Seria importante a gente conseguir superar o Estado. Caso contrário, a gente vai continuar sob um forte sistema de dominação, com essa centralização de poder, sendo submetido às alianças ali que eles fazem lá em cima, nas suas cúpulas, sendo reprimido aqui embaixo, enfim. A gente quer propor uma estratégia por fora e contra o Estado, tá? O Estado também vai vir com o encarceramento em massa, né? Então, você tem. O Brasil já não sei se é a terceira maior população carcerária do mundo, já são 600 mil pessoas presas. Isso por cima, tá? Vale a pena ir lá no Infopem e atualizar os dados, porque vira e mexe, esses dados vão sendo atualizados. E você tem um quadro de que 40% da população que está presa não foi julgada, por exemplo. A gente tem a lei de drogas de 2006, que aumentou exponencialmente o encarceramento de pessoas por drogas. No caso, parecia, né, em alguns momentos, parecia que seria um avanço, né, aquela lei, mas o que ela fez na realidade foi deixar tudo bem confuso juridicamente, a ponto de que o que vale é quando um policial militar te leva para a delegacia e é a palavra dele que vai valer. E se ele quiser, se você era só um usuário e quiser te chamar de traficante, vai ser isso. E se você estava também com 1 grama, com 10 gramas de uma substância ilícita, já vai preso como um grande traficante também. Enfim, vale a pena pontuar essa outra faceta aí do Estado, né? E sobre a questão das eleições do Bolsonaro, é isso, tipo, se ficar só dependendo dessas cadeiras estatais, a gente pode construir ali o Ministério da Maconha, igual tinha o Ministério do Trabalho, e aí um Bolsonaro da vida é eleito de novo, acabou, entendeu? Por isso que a gente tem que garantir as coisas por baixo aqui, nós, o povo, tem que garantir ter essas garantias por baixo. E existem formas de fazer isso. Sobre a maconha, por exemplo, a gente tem uma situação que vai no mercado ilegal, a gente tem bilionários, né? E a gente tem uma classe trabalhadora, vamos dizer assim, que é justamente esses meninos que estão indo presos. É uma divisão de classes, né? Não sei se vocês perceberam, mas são como se fossem duas classes, uma que é dominada e outra que é dominante, ou classes
classes dominadas, classe dominante, né? Essa classe política, e especialmente ali a que está mais alinhada com os proprietários dos meios de produção, ali com os grandes capitalistas, né? Os bilionários, enfim, seriam as classes dominantes, né? Junto com outras classes também, não é tão simples assim, essa divisão de classes, tá? Mas é um pouco isso, e a classe trabalhadora, né, que também é chamada, mas eu estou desempregado, estou em situação de rua, e o idoso que não trabalha mais, também seria a classe trabalhadora, né, faz parte das famílias da classe trabalhadora, né, das pessoas que são majoritariamente assalariadas, né, quando não autônomas, inclusive, cada vez mais, né. Então são classes que é importante a gente ter em mente, que essas classes elas existem, a sociedade é organizada com essas classes, uma dominando a outra, e o ideal seria uma sociedade sem essas classes, né? Porque existindo essas classes vai existir a desigualdade social, essa concentração de renda, qual o direito que os bilionários têm de tão melhor do que qualquer pessoa que passa veneno aí, do que nós que passa veneno todo dia, sabe, para terem essa tamanha concentração dos recursos da sociedade, sabe, enfim, isso é completamente injusto. Tanto essa dominação do Estado quanto a do capitalismo levam a gente a condições insuportáveis de vida mesmo. Com a pandemia, isso fica cada vez mais escancarado, né, dá para perceber, enfim, tenham isso em mente, assim, é uma luta de classes, né? Todos os direitos que essa classe trabalhadora conquistou foi com muita luta, foi com muito suor, foi com muito sangue, infelizmente, com muita lágrima, com muito engajamento mesmo, né? E se a gente quiser transformações e conquistas significativas para a maconha, por exemplo, a gente precisa lutar também, né? Felizmente, essa luta já tem acontecido e dá para ela ficar cada vez mais forte, né? A gente tem que lutar cada vez mais forte. O engajamento tem que ficar cada vez mais forte. Beleza? Então, em relação à maconha, a gente tem isso, a gente tem, por exemplo, no mercado legal, a gente já tem aí as grandes corporações, o cannabis, né, querendo ficar com toda a riqueza que quem sustentou até agora quem sustentou, vamos dizer assim, a maconha na sociedade foram os cultivadores, né, de maconha, que tiveram um papel, inclusive, fundamental para ensinar as mães, que agora estão super protagonistas, né, as mães jardineiras aí, que estão super protagonistas na luta pela legalização. E também os usuários, né, por exemplo, o pessoal a maioria das pessoas que colam na Marcha da Maconha, mas também essa classe trabalhadora, a favela, né, por exemplo, é onde mais se vendeu e inclusive se vende maconha. Então, quando a gente vai pensar em modelos de legalização, o André Barros, do Rio de Janeiro, ele bate bastante na tecla da legalização da venda de maconha nas favelas, né? Eu acho que, de repente, pode ser realmente um bom passo. Não vou aqui falar nem pela organização, nem pela Marcha da Maconha Santos enquanto isso, mas trazer essa legitimidade, trazer direitos trabalhistas, entendeu? Todos os direitos trabalhistas que a gente tem hoje em dia, se hoje em dia você tem direito a férias, direito a quando você se machuca no trabalho, você poder ter se ausentar e ganhando dinheiro, se você trabalha num lugar que tem um ar-condicionado, que você não precisa ficar fritando lá, ou se é muito frio, você não precisa ficar congelando, se tem ventilação, não é tudo fechado,
Se você pode trabalhar 8 horas e não é obrigado a trabalhar 12, 14 horas, se criança não é obrigada a trabalhar, enfim. Todos esses direitos foram conquistados por comunistas e anarquistas, basicamente, né? E com muita luta. Isso custa para eles. Inclusive, assim que eles podem, né? Eles organizam aí reforma da Previdência, reforma trabalhista, para tentar enxugar tudo isso aí, né? Enfim. Então, e aí vem agora essas legalizações aí que vão priorizando os milionários, aqui no Brasil, o agronegócio, né, a bancada ruralista está super de olho, porque está percebendo como o cânhamo, por exemplo, pode ser uma ótima fonte de recursos, né? Você tem a questão das patentes, né? Recentemente aí está sendo noticiado um escândalo do laboratório Prati Donaduzzi, alguma coisa assim. Enfim, saiu na mídia, tá? Para não vir me processar. Mas que está querendo monopolizar a patente, sabe? Isso é muito coisa do capitalismo, querer essa propriedade privada do próprio conhecimento, né? Então, as patentes, elas têm que ser livres, não tem que ser para servir o enriquecimento de uma pessoa, de uma família, que seja. Enfim, essa questão das patentes é uma questão bem latente, e essa galera que está querendo fechar as patentes é toda a galera que está agora querendo vir pegar a maconha para si, entendeu? Desrespeitando toda a história. É uma riqueza que já foi roubada da gente, ficou submetida à ilegalidade, ao tabu, à demonização, e agora quer vir uns santinhos aí, né, tipo, riquinhos, pegar para si a coisa, enfim, ainda querendo demonizar, né, por exemplo, vai falar que só o CBD que vale, só o CBD é medicinal, o THC, né, tipo, não. Enfim, tem esse papo também. Mas agora, falando sobre já que a gente falou sobre o cânhamo, né? O cânhamo é bastante versátil. Eu não sei se eu separei duas imagens sobre os usos do cânhamo, que estão aí já. Eu já citei algumas delas, né? Eu falei bastante disso numa live que teve ano passado, já era pandemia já, aqui no Facebook da Marcha da Maconha Santos mesmo, que chamava Maconha para a Vitória. Eu não lembro direito o nome da live, mas era inspirada no Maconha Livre para Superar a Crise. Era isso, eu acho o nome. Era inspirada num documentário do governo do Estado, sobre, né, uma campanha que o governo dos Estados Unidos fez durante a Segunda Guerra, chamada Hemp for Victory. Hemp é maconha, né? Você tem a banda Planet Hemp, por exemplo, que é para de, né? Oi. Tá. Opa, travou, voltou, estamos aí, mas deu uma travadinha, mas então, hemp é maconha, e os Estados Unidos ele fez uma campanha para, durante a guerra, os agricultores produzirem cânhamo, que é essa maconha macho, que para uso industrial, porque a fibra dela é uma das melhores fibras
na natureza que já foi usada, assim, né, por nós. E aí nas imagens você pode ver os usos do cânhamo, né? Eu queria falar um pouco só do cânhamo, porque ele sai um pouco dessa esfera da maconha terapêutica, mas eu acho que trazendo, inclusive, debates que já estão sendo feitos, né, na ala medicinal, né, mas também podem servir. No caso, com o cânhamo é isso, se faz tudo isso que eu falei, agora retomando ali o começo da conversa, né, já foi feito carro de cânhamo, já foi feito. Você tem o concreto de cânhamo, tem casas feitas de cânhamo. Pode procurar aí no Google, eu não estou viajando, não. É, as casas de cânhamo, as madeiras de cânhamo. De cânhamo é maconha, tá? Vou falar maconha, porque essa palavra é bem demonizada e por isso mesmo que eu vou usar. As tintas de maconha, tudo isso é menos tóxico, ainda limpa o ar, meu. Porque como tem uma coisa de ser fibra, de planta, tal, que absorve CO2 do ar, então, além de outros benefícios aí, outras propriedades bastante positivas na construção, que vale a pena dar uma pesquisada melhor. Tem bastante material sobre isso no YouTube, no Google, mas se quiser também, dá um salve aí nos comentários que eu mando. Inclusive, como será que estão esses comentários, né? Então, se já tiver alguma pergunta, já vai botando aí a perguntinha. Eu vou tentar acabar aqui o mais rápido possível. Então, assim, a maconha você usa toda ela, né? Você vai ver nas imagens que você usa a raiz, você usa o caule, você usa a folha, você usa a semente. A semente é um super alimento, dá para fazer inúmeros cosméticos muito bons. O, o cânhamo, a maconha, na maioria das vezes, dispensa agrotóxico, tem um ciclo de colheita que vai de 3 a 4 vezes por ano. Tem uma empresa, parece, se não me engano, era do Canadá, que já está na Colômbia, plantando cânhamo, colhendo 4 vezes por ano, de 3 em 3 meses, né? E já falei que limpa o solo, né? Enfim, a maconha ela não tem só os benefícios terapêuticos, tem benefícios ambientais e tem benefícios econômicos também, né? A gente já vou chegar lá já, mas assim, ainda nos ambientais, em relação ao eucalipto, por exemplo, tudo que é feito com eucalipto daria para ser substituído de forma muito mais eficiente, ecológica e econômica por maconha. Os tecidos, o que é feito de algodão também, idem, sabe? Tipo, colhendo mais rápido, fazendo fibras melhores, enfim. E danificando muito menos o ambiente, né? A gente sabe o quanto o eucalipto danifica o solo, danifica o meio ambiente, né? Os desertos de eucalipto. E o algodão também. O algodão é uma das plantas que mais recebe agrotóxico aí das que a gente usa, né? Então, fica esse registro, tá? É muito importante de ter esse olhar também do meio ambiente, porque uma das principais coisas que o capitalismo faz é acabar com o meio ambiente, né? Essa pandemia corre o risco de ser um treino para coisas piores que podem vir de catástrofes climáticas mesmo, né? Porque a crise climática já está aí, já, né? Esses extremos climáticos já estão aí colocados e o capitalismo é um dos grandes responsáveis. Inclusive, pela forma das matrizes energéticas, né? Isso é muito importante. E aí a gente pode trazer o cânhamo de novo e eu já vou fazer uma conexão aí com a partir das propostas das coisas, tá? De como a gente pode se organizar. O petróleo a gente tem aí, né, como grande gerador de energia, extremamente danoso para o meio ambiente, beleza. O cânhamo, ele dá para gerar energia também. Tem um livro que chama
a Bíblia da Cannabis, o grande livro da Cannabis. É uma coisa assim. Eu, eu posso colocar nos comentários também. Acho que é o grande livro da Cannabis. Lá fala dessas propriedades, dá para você fazer etanol de cânhamo, de maconha. Dá para você fazer uma usina de fibra de maconha. Então, por exemplo, você que é um pequeno agricultor, né, de agricultura aí familiar, né, de uma cooperativa, de um assentamento, o que sobrar de fibras ali da sua plantação de cânhamo, você pode levar até uma usina que pode gerar energia para pelo menos abastecer ali a sua localidade, né? E isso de ter uma energia, né, uma capacidade instalada de gerar energia para abastecer a sua localidade, isso é muito estratégico, né? Uma das coisas que a gente defende é que as associações canábicas se federem, ou seja, formem uma federação. E a gente já vive numa federação, né? O Brasil é uma federação. Mas qual que é um dos problemas da federação que é o Brasil? É o centralismo ali, né? A centralização na União. Então, um municipalismo, por exemplo, nas eleições, poderia ser bastante importante no sentido de descentralizar os recursos. Porque você imagina, se a gente quer transitar para uma nova sociedade, com certeza, outros países, como por exemplo os Estados Unidos, né, imperialista, não vão deixar, eles não querem que outra sociedade seja construída. Eu vou falar que outra sociedade, inclusive eu estou falando, tá? No Instagram, a gente fez uma pergunta lá nos stories. Eu agradeço muito quem responde os stories do Instagram, viu? Porque, olha, alegra o nosso dia e dá uma super alavancada aí. Enfim, e era uma pergunta sobre se a galera preferia o capitalismo ou queria outro sistema. 100% das respostas foi que queria outro sistema. E qual que é outro sistema contrário ao capitalismo? É o socialismo, tá? Quem tiver algum outro aí, me fala, mas na nossa sociedade, né, vivendo aqui do jeito que a gente vive, a alternativa ao capitalismo é o socialismo. Mas Cuba, China, Venezuela... eu não vou falar sobre essas experiências assim tão vulgarmente, né? Mas no meu caso, por exemplo, como anarquista, a gente é socialista libertário, né? O anarquismo é socialista, para quem não sabe, e é libertário no sentido de que a gente quer alcançar essa superação do capitalismo, né? Ou seja, essa sociedade sem classes, sem a propriedade privada dos meios de produção, mas com a coletivização, né, a socialização dos meios de produção, sem o Estado, sem usar o Estado, por fora do Estado e inclusive contra o Estado. E associações canábicas podem entrar nesse jogo também. Tá? O federalismo é uma bandeira anarquista, sempre foi. Um federalismo libertário, justamente, um federalismo descentralizado. Então, é isso. Se a gente vai construir, por exemplo, um federalismo descentralizado aqui e vem um ataque de outro país, de outra força aí, a gente precisa o quê? A gente precisa ter os recursos energéticos, a capacidade instalada bem distribuída. Porque senão fica tudo concentrado só em São Paulo, e aí vem um ataque em São Paulo, cortou, já era. Acabou todo o projeto. Então, essa distribuição igualitária dos recursos é muito importante, assim, geograficamente também. E o cânhamo é ótimo para isso. Tá? É isso que eu queria falar com o cânhamo. E já falei de federação, falei de associação. Isso que eu falei, quem quiser, na verdade, né, saber melhor um pouco sobre esse processo do federalismo libertário, tem um canal chamado Estratégia e Análise no YouTube, que se você procurar lá Estratégia e Análise, Federalismo,
é muito bom, é do Bruno Lima Rocha, ele é cientista político, ele é professor da Unicinos, e ele fala, ele explica bem como funciona essa coisa, fica essa dica. Uma das coisas que ele fala do federalismo é que fica como se fosse uma igualdade entre as partes, né? Uma equidistância, uma distância igual entre as partes que estão federadas. Então, está tendo agora já está em processo um processo de federação de associações canábicas terapêuticas, né? Do uso terapêutico da cannabis no Brasil. E essa equidistância, né, entre elas é muito necessária, né? Você não pode poder privilegiar nenhuma, porque você está todo mundo se associando, né? Essa ideia de se associar é importante justamente para todo mundo ter o poder da coisa, todo mundo ser sócio, né? Ter uma parte do todo, dessa propriedade toda. E é isso que a gente defende em todas as áreas pelo menos, né, em todas as áreas relacionadas à maconha. Então, partindo já para as associações, primeiro que essa parte da federação que está acontecendo tem um bom conteúdo sobre isso no manual uma Introdução ao Associativismo Canábico. Acho que é esse o nome do manual da Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas. A Gigi citou a plataforma, né, na aula passada, e eu endosso aí a citação. Tem esse PDF no Introdução ao Associativismo Canábico na internet, você acha fácil no site da plataforma, inclusive entre no site da Plataforma Brasileira de Políticas de Drogas. Tem uma live no YouTube também bem legal, explicando qual foi o processo e tudo. Um organizador desse material foi o Rafael Zanato. Ele é um dos fundadores da ACUCA, Associação Cultural Canábica aqui de São Paulo. Ele também teve uma live nossa com ele no nosso Facebook também, realizada ano passado, e ele fala bastante do tripé, né? Não sei se vocês perceberam que a gente já estava falando de um outro tripé, que era necessidade, vontade e organização. Eu tentei levantar algumas necessidades aqui de coisas que tá ruim, que precisa melhorar, né? Espero que de alguma forma tenha despertado talvez uma revolta aí, que seria esse fogo da vontade, né, de agir para transformar, né, para pegar a realidade com as mãos e puxar ela para baixo e para a esquerda mesmo, porque para cima e para a direita é Bolsonaro, é o fascismo, as corporações, os bilionários, que dá para a gente considerar como as forças inimigas mesmo, né? Então é bom já ter também saber quem é inimigo e quem não é, saber com quem dá para fazer aliança e quem não dá. E o Rafael Zanato, ele fala desse tripé: associativismo, cooperativismo e federalismo. Então, é um tripé ótimo para construir estruturas de poder popular. Então, não é nada muito novo também, tá? Ele, por exemplo, chegou aí para a Espanha e viu como lá já tem a CONFAC, Confederação de Federações de Associações Canábicas. Então, pensa, você tem a Associação Canábica, elas se federaram, outras associações também fizeram outras federações, e aí você tem uma confederação de federações. Isso é muito, muito potente. Você tem experiências parecidas também, parece que no Uruguai, na Argentina. Essas experiências devem ter em outros lugares também, essa experiência de federalização, né? Por quê? Basicamente, isso seria importante para a gente conseguir ter o poder das decisões sobre a maconha, em geral, e dos meios de produção. Que a gente precisa ter os meios de produção. Basicamente, quem domina os meios
de produção que manda na sociedade. E quem não domina é submetido, assim como a gente. Então, assim como seria importante a gente ter propriedade dos meios de produção de tudo na sociedade, ser tudo do povo mesmo, e aí eu nem estou falando do pequeno empresário aí que está fechando comércio na pandemia, sabe? É claro que fica aquela coisa, por que a pessoa primeiro não pensa em formar uma cooperativa? Por que o primeiro pensamento é montar uma empresa para lucrar, e aí você vai querer ter um empregado que trabalhe bastante, receba pouco? Esse é um padrão mental, assim, é muito por falta de uma certa cultura, né, tipo, de trabalhar outros valores, né? A cultura dominante é essa capitalista mesmo. Por isso que a gente está aqui, que eu estou aqui, tentando apresentar um outro modelo de como as coisas podem ser, entendeu? Para quem não conhecia também, para quem já conhecia, né, talvez não esteja tão novo. Mas, assim, esse modelo de associações, cooperativas, federações também não é tão novo. Lá na Espanha, por que, por exemplo, já está bem avançado? Uma das possibilidades é porque lá teve a Revolução Espanhola, na década de 30, que foi uma revolução anarquista e comunista, bastante anarquista, por sinal, puxar a sardinha aqui, e lá se proliferaram muitas associações, muitas cooperativas, muitas federações, porque esse é o modelo de organização de uma outra sociedade. O Fórum Social Mundial, da primeira aula, falava: um outro mundo é possível. E aí tem a pergunta: que outro mundo? Né? Como é esse outro mundo? Se os dois principais pilares desse mundo são o Estado e o capitalismo, é um pensamento assim, meio bobo até, tá? Não é nada... mas, assim, um outro mundo possível seria ser o Estado e ser o capitalismo. É basicamente aí que eu gostaria de chegar. E para ir terminando já... não é tão novo isso, né? Então a gente foi lá na Revolução Espanhola, mas o próprio anarquismo nasceu na Associação Internacional dos Trabalhadores, no século XIX, ali, a Internacional, não sei se já ouviu falar, tipo, a Internacional, enfim. Ali nasceu o anarquismo, segundo a nossa corrente, né? O especificismo a gente entende dessa forma, que foi com a Aliança da Democracia Socialista. O que era isso? Era como se fosse um partido político no qual lutava, por exemplo, Bakunin, mas não só ele. Se não me engano, o próprio Enrico Malatesta, que é um anarquista italiano que foi anarquista por mais de 60 anos, tem uma história, também fez parte e o próprio Malatesta usava o nome partido político para as organizações especificamente anarquistas, assim, né? Igual faço parte da OSL, é como se fosse um partido. Vai disputar eleições, cargos no Estado? Não. O partido anarquista vai ter essa função de organizar, né, mais ou menos, a luta nas diferentes áreas. Então, a luta sindical, a luta estudantil, a luta comunitária, a luta agrária e todas as lutas visando aí sempre, né, o fim da exploração, né, humana, da dominação e de todas as opressões de gênero, de raça, de orientação sexual, enfim. Então, a Internacional era uma associação gigante. E a gente tem vários modelos de associação, essa é uma coisa. Uma das disputas dentro da Marcha da Maconha é se ela é liberal ou classista. O que seria isso? Se ela tende ao capitalismo, então, tudo bem, a gente é movimento de Marcha da Maconha, a gente quer montar um curso de como abrir grandes corporações canábicas. Ou se ela é classista, tipo a gente é Marcha da Maconha, mas a gente quer organizar um curso de como construir, vamos dizer assim, a sociedade sem classes da maconha. Claro que isso é muito para longo prazo, né? Mas tem que começar. E que bom que já está começando e não é só com a gente é só um grão de areia aí, nessa praia.
E tem outros tipos de associação. Tem associação de cânhamo em Portugal, por exemplo, já tem, do cânhamo industrial mesmo. Só que eu, sinceramente, não sei se é uma associação, por exemplo, tem associação comercial. Associação comercial é essa associação dos patrões, basicamente, né, na maioria das vezes. Enfim, então, a associação, ela pode ter esses dois viéses, né, é importante a gente saber, ela não necessariamente precisa ser só de maconha medicinal, né, o que a gente chama, assim, dos usos terapêuticos da maconha. Claro que é uma prioridade, né? Temos que reconhecer, mas seria importante, e fica a sugestão de começar a pensar em como pegar, agarrar essas outras usos todos do cânhamo, sabe? Por exemplo, pensar numa indústria têxtil do cânhamo, mas que seja em forma de cooperativa, né? E isso, por exemplo, tem modelos. Eu vou falar daqui a pouquinho, mas outros tipos de associação que existem. Eu queria só falar alguns modelos que me vem na cabeça agora, porque eu não sei se vocês têm essa dimensão de todos os tipos de associação. O modelo de associação é muito versátil, muito plural. Tem as associações aí de moradores, né, nos bairros. Cada profissão tem a sua associação, basicamente, né? Enfim. E o movimento Marcha da Maconha, o movimento social, né, Marcha da Maconha, ele parte de uma livre associação também, né? A gente que está aqui no coletivo, a gente quis se engajar livremente, tanto quanto quem forma uma associação. A gente está buscando uma certa estrutura, porque a gente entende que isso é importante. As associações já, né, conforme vão ficando mais formais, as que existem no Brasil, vão tendo mais estrutura. Mas, assim, a gente defende algumas características para o movimento social, não só a Marcha da Maconha, mas qualquer movimento social, uso de moradia, de transporte, de saúde, enfim, até de direitos humanos, que tem algumas características, a gente defende, para que leve para essa nova sociedade, porque o movimento social é isso, ele pode querer agir dentro do Estado e conforme o capitalismo, e uma associação também. A gente teve as outras lives falando sobre, por exemplo, teve a da Márcia, falando sobre as opressões de gênero, né, como a proibição afeta a vida das mulheres. Então, a gente pode ter uma que seja só de homens e que estão cagando para isso, né? Não é o que a gente quer. A gente poderia ter uma associação só de pessoas brancas, por exemplo. Tipo, nem reparei, tô nem aí. Tipo, quando eu vi a associação aqui, era todo mundo só branco mesmo. Não necessariamente, enfim, só para dar um exemplo de como pode ter várias facetas a formação de uma associação e de um movimento social. E as preocupações são bem parecidas. Aí algumas características que eu vou levantar precisa ter estrutura, né? Um movimento social precisa ter estrutura, porque essa estrutura é o que vai garantir o funcionamento democrático da coisa, entendeu? Sem a cristalização de poder. Isso numa associação já está, né? Essa rotatividade do poder na federação que está sendo construída também está. Dá para ver isso lá no manual, né, da introdução ao associativismo. E eu vou tentar ser breve agora para acabar, mas então ter esse engajamento voluntário é necessário. Essa perspectiva que a gente está dando, que é de longo prazo e é revolucionária, ela é necessária também. Fica a sugestão, né, a proposta aí, de que onde a gente se organizar, a gente tenha essa perspectiva revolucionária de longo prazo. A legalização, ela é uma reforma, né? Para longo prazo, a gente consegue construir o poder popular. Como? Acumulando força social, por meio disso, das cooperativas, movimentos sociais, do livro, acumulando força social para permanentemente empurrar essa realidade
para onde a gente quiser. Eu acho que eu estou com pouca bateria aqui e não sei se meu celular alcança ali. Deixa eu ver como é que está a bateria. Bom, então a construção do poder popular passa por essa consciência de classe, tá? E passa por esse acúmulo permanente de força. Para isso precisa de uma estrutura, senão vira castelo de areia. Ou então cristaliza como autoritarismos, assim, né? Tipo, tem um texto que a gente usa bastante que chama A Tirania das Organizações Sem Estrutura. Para movimento social é ótimo, da John Freeman. Fica a dica. Outros princípios, né, seriam, por exemplo, a democracia direta, interna. Então, todo mundo tem igual poder de decisão dentro do movimento social e dentro da associação. Fica uma proposta também. Outra proposta é se organizar de forma exercitar esse federalismo, né? O federalismo ele trabalha muito com delegação, né? Então você tem as instâncias que são, vamos dizer assim, superiores, mas você elege quem vai ficar lá, né? De uma forma que é temporária, que é rotativa, e tem todo um exercício de como fazer essa delegação que é diferente do poder representativo, sabe? Da representação, igual tem aí no Estado, no parlamento burguês, aí, que é o Estado nosso aí, né? Enfim, é diferente. A base tem muito mais controle, tá? Então, o federalismo libertário, ação direta também, né? A ação direta, a marcha é um tipo de ação direta. Protestos de rua são um tipo de ação direta, ocupações são um tipo de ação direta, escrachos são ações diretas, tem diversos tipos de ação direta que são como se fossem táticas que colocam na mão da classe das pessoas, do povo, imediatamente o poder de decisão. Então você não precisa ter uma intermediação, abaixar a cabeça para um político, sabe, para falar, por favor, vê se você consegue colocar essa linhazinha aqui para beneficiar a gente. Não, meu, tem que ser combativo, aí entra outra característica, sabe? Ações diretas, coordenadas, numa multiplicidade, assim, como se fossem várias táticas, dá para planejar e dá para ter bastante força com isso. E a combatividade, né? Que é isso, se você quiser, for acostumado num movimento social, numa associação, a, tipo, ficar de joelhos diante do Estado, abaixar a cabeça diante de político, dos patrões, tem que ser queixo duro mesmo, poucas ideias mesmo, na garra mesmo que a gente vai conseguir as transformações mais significativas, né? Claro, a solidariedade, o apoio mútuo, né, o companheirismo entre as organizações, os movimentos, as pessoas que compõem, né, esse perfil militante de ter o respeito, ali, o apoio mútuo é muito importante também, tá? Para não gerar competições internas ali, fica essa dica. E os movimentos sociais, eles estando cada vez mais estruturados, eles podem, no futuro, formar uma organização popular, que seria uma costura entre eles, tá? Como se fosse uma confederação ali entre movimentos sociais parecidos, das mesmas pautas. Enfim, é uma boa possibilidade também para construir estruturas de poder popular por fora e contra o Estado e o capitalismo, né? O estatismo também, que a gente chama, que é essa perspectiva de que apenas dá para construir política, poder por dentro do Estado, tá? Tem partidos comunistas também, eu falei só de partidos anarquistas, tem partidos comunistas que também não disputam o Estado, tá? Acho que é justo eu falar. Agora, bom, é isso, no fim é com isso que a gente consegue pensar numa emancipação, né, e de ter os meios de produção e os meios de decisão sobre tudo relacionado à maconha. Acho que era isso mesmo que eu queria mais falar. E abro para perguntas aí. Espero não ter me estendido tanto.
Acho que é. Eu só estou com uma dificuldade aqui, que é em relação ao carregador, meu. Vou precisar carregar. Eu não tô em casa, tá, gente? Nessa posição, não. Tá, vou dar uma rodadinha. Carregando. Deixa eu ver. Valeu. Boa noite, Denis. Tem perguntas aqui para você. O Paulo Mariante, da Marcha de Campinas, tem duas perguntas. Uma é mais voltada à legalização da maconha e outra mais voltada às propostas de organização anarquista da sociedade, sem o Estado. Vou ler aqui do Paulo. Sou militante do PT, minha formação política tem muita inspiração em Marx e Rosa Luxemburgo, mas respeito muito as contribuições do anarquismo. Em relação à legalização da maconha, mesmo a permissão para o autocultivo poder reproduzir as diferenças sociais que já existem, por exemplo, quantas pessoas em São Paulo dispõem de um quintal com um pedacinho de terra para ter uma hortonha? Não seria necessário também a previsão de plantio por associações e ou cooperativas para utilizar áreas públicas, até mesmo desapropriando-as, as terras, de especulação nas grandes cidades? E a outra pergunta dele é, sobre a organização anarquista da sociedade, como ficaria a gestão de serviços que existem em escala que me parece, em dimensão, maior do que pequenas comunidades? Por exemplo, um hospital que tem 500 leitos. Vou deixar você responder essas, depois eu trago mais. Beleza. Valeu, Paulo, pela pergunta. O que eu poderia comentar rapidamente sobre a primeira, eu perdi só ali a parte em volta da desapropriação de terra. Você poderia repetir, por favor? Valeu. Sim, total. Eu acho que seria, assim, muito necessário, tá aí um ótimo, uma ótima inclusão, vamos dizer assim, no modelo de legalização, né? Aí, no fim, eu falei, e não falei de modelos de legalização também, né? Eu vou entrar um pouco nisso só para tentar ser bem breve. Recentemente eu falei que a gente tem que ir além do quebrando o tabu. Foi numa conversa informal, não sei se sou muito arrogante, mas em que sentido? Tem muita coisa que, sendo liberal, dá para pautar, entendeu? Um liberalismo clássico, assim. Tem uma carta de um grande neoliberal. Neoliberalismo é como se fosse uma renovação aí do liberalismo, pessoal, que quer acabar com os direitos sociais, enfim. Tem um documentário que chama A Doutrina do Choque, que quem quiser conhecer melhor o neoliberalismo é um dos que eu acho que podem ser bons, mas claro que não só ele. E o Milton Friedman, que era o professor do Paulo Guedes, por exemplo, acho que dá um bom exemplo. Ele era totalmente a favor da legalização das drogas. Ele, pelo menos num texto, numa carta que ele mandou para algum político dos Estados Unidos, você lê o texto e fala, isso aqui poderia ser escrito por um militante antiproibicionista. Enfim, só para falar que a gente tem que ir além disso, né? Além do que os liberais poderiam colocar, porque a parte da reparação social na legalização é muito importante, né? A gente fala bastante nisso, legalização com reparação. Só que a legalização ainda é uma reforma.
Então, você, por exemplo, desapropriar terras, garantir essa produção coletiva nas associações, né, pensando nessa galera que pode estar mais desfavorecida, que não conseguiria plantar sozinhas ali, já é uma ótima forma de ter esse caminho, né, para autossuficiência coletiva mesmo, né? E algumas outras coisas, só, inclusive sobre modelo de legalização que eu acabei falando, que eu gostaria de falar, é que acabar com a repressão do Estado é primordial, é a primeira coisa, na verdade. Você nem precisa legalizar todas as drogas para acabar com a repressão, como se fosse um tratado de paz, sabe? Um cessar-fogo, um armistício. É uma super necessidade. Tem modelos em que você legaliza a maconha, mas aumenta a repressão a outras drogas. No fim, a guerra às drogas está rolando e a própria Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência, da qual o Siddhartha Ribeiro ele faz parte, se não me engano, ele está na diretoria, inclusive. Ele fala que a Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência parece que aprovou a regulação de todas as substâncias, né? Então, enfim, só para endossar essa parte de que tem que acabar com a repressão de todas as drogas, assim, que a parte a gente fala dos benefícios ambientais, medicinais, mas muita gente não associa a guerra que está rolando, que está matando, que está prendendo. É importante ter isso em mente. E uma discussão interessante sobre essa do autocultivo, Paulo, no Fórum Social Mundial, lá na aula no Engajamento, esqueci o nome da companheira lá da Espanha, que é da CONFAC, da Confederação de Federações de Associações Canábicas. Ela fala que essa coisa do regular o autocultivo, que ela super problematiza isso lá, como se isso fosse uma regulação do Estado à vida privada. Eu achei que é um ponto bem interessante para a gente falar sobre em relação ao autocultivo, por exemplo, que é uma coisa que na Marcha da Maconha às vezes muito se defende. Eu mesmo já defendi o autocultivo, mas eu não tinha essa crítica de que você defender a regulação, a gente defende a regulamentação da maconha, mas se você defende a regulamentação do autocultivo, do seu cultivo individual, doméstico, você pode... É como se dissesse para que... Acho que foi o Emílio Figueiredo que eu ouvi falando sobre isso, que é como se você autorizasse a Anvisa, por exemplo, a entrar na sua casa para ver quantas cervejas você está tomando, sabe? Ou se você... Ele dá um exemplo do bife sujo. Isso foi na primeira reunião aberta da Rede Reforma e da Associação Cultive, que tem no YouTube, rolou essa semana passada, se não me engano, que era sobre o habeas corpus coletivo que a Cultive conseguiu. Enfim, essa parte da desapropriação de terras, eu concordo com hortas, tudo assim, como se fossem farmácias vivas, né? Qualquer terreno baldio poderia ser transformado nisso, por exemplo, né? E o que não falta são imóveis abandonados nas cidades para poder plantar maconha para geral mesmo. Não só maconha, óbvio. Espero ter respondido. Uma coisa pode repetir. E agora, sobre os serviços, dá para organizar, meu. Tendo vontade política, né? Sendo uma necessidade, dá para organizar. Tem um exemplo que é a Seco Cezola, lá na Venezuela. Seco Cezola. Se procurar, também vai achar bastante coisa, eu posso mandar também nos comentários. Lá é um complexo de cooperativas. Eu falo dela porque ela é bem atual, existe agora, e durante a crise na Venezuela, por exemplo, quem estava ali com a Seco Cezola passou bem menos veneno, porque eles têm os meios de produção de muita coisa, inclusive hospital. Eles têm escola, tem hospital, tem plantio de trigo, de tomate, enfim, diversas variedades. E tem indústria também. Não sei exatamente o que é, mas é isso. Cooperativas que foram se formando um complexo ali, um cérebro coletivo, sabe?
sem a propriedade privada da indústria, do plantio e dos serviços como escola e hospital. Mas sempre é uma questão também, se você for pensar numa transição, né, do que já existe, é sempre algo a se discutir segundo cada região, né, igual quando houve quando há revoluções, né, vamos dizer assim, rupturas, com alguma imposição de força, inclusive às vezes, tudo isso vai sendo discutido e vai sendo trabalhado, mas acho que também não tem muito fórmula pronta, assim, mas como um bom modelo que dá para funcionar, eu, por exemplo, indico atualmente a Secocesola, que dentre diversos... É um modelo que a gente pode chamar de socialista, né? Agora, tem diversos modelos de cooperativismo também, enfim... Aí já é um debate um pouco mais complexo, mas acho que eu vou parar por aqui. Mas uma coisa dá para tentar ir um pouco além também. Passo a palavra. Boa, Denis. Tem uma pergunta da Maria Helena Lemes. As associações são mais ligadas à farmácia viva, à saúde, ou existe a possibilidade de outras formas de associação? E tem uma pergunta do Vini Lanças, também, de Floripa. Autocultivo é uma pauta liberal? Como pensar além do quebrando tabu esse tema? A solução brasileira é, nesse sentido, liberal e burguesa, saída via judiciário e habeas corpus, o que é importante, mas não resolve a violência na quebrada. Como ir além sem cair na judicialização e sem depender dos meios estatais? A desobediência é a solução? Vai lá. Massa. Agradeço aí as perguntas. Maria, valeu. As associações, elas podem ser de diversos fins, diversos mesmo, múltiplos. Não precisa ser necessariamente voltadas para a saúde, não. Então, existe associação cultural canábica, por exemplo, a CUCA. Eu acho que tem pacientes também, mas assim, existem clubes de cannabis, igual uma das primeiras associações canábicas do Brasil foi lá no Maranhão. Eu não lembro exatamente o nome do clube canábico, né? Mas era para fumar e fazer música, e, enfim, era uma coisa mais cultural mesmo, né? Tem alguns outros exemplos de associação, igual, por exemplo, em Santos, tem a Associação Cultural José Martí, que é uma associação cultural de apoio ao socialismo e a Cuba, especialmente. Poderia ser a associação cultural, igual, tem a associação cultural canábica. Então, a parte da cultura canábica, por exemplo, ela é bem importante, inclusive, para gerar esse acúmulo de força social, né? É como se a gente tivesse 3 esferas na sociedade, que seria a esfera política, né? Então, você tem o Estado, você tem as armas, você tem essa esfera, e a outra, você tem a esfera econômica, e você tem uma esfera que poderia ser cultural também. Essa divisão tem o próprio Vini, eu tô ligado que faz outra divisão aí, mas tem a esfera cultural, que aí você vai ter os símbolos, os valores, os princípios e tal, e a cultura canábica, por exemplo, nesse sentido, ela é bem importante. Agora, você tem essa, igual eu falei, associação de produtores de cânhamo. E aí, no cânhamo, você dá para ir para diversos... Você poderia... No manual Introdução ao Associativismo Canábico, lá da Plataforma Brasileira de Drogas, eu sinceramente não li esse capítulo, eu ainda não consegui, mas fala sobre uma associação de redução de danos, retomando, lembrando da Gigi, que deu a última aula,
Então, uma associação de redução de danos poderia acontecer também, né, envolvendo a maconha, ela tem um uso em redução de danos também, né? Enfim, tem outros tipos. Espero que eu tenha respondido. Não sei se sim ou não, se não, qualquer coisa, estou aí para conversar mais. Agora, a questão do autocultivo, acho que tem muito do que eu já falei, já que a companheira lá da Confederação, da CONFAC lá da Espanha falou, disso como tem as duas coisas, né? Primeiro, se você faz uma legalização, por exemplo, que fosse só pensando no autocultivo, você realmente tem um individualismo aí, né? Que pode ser, inclusive, pouco combativo no final, assim, porque para a gente lutar forte, a gente precisa lutar junto, né? Então, eu seria mais a favor de que a prioridade, vamos dizer assim, fosse para essas coletivizações. Mas, claro, permitindo a liberdade individual, e aí entra o outro lado da coisa, né? Também irrestrita. Então, a gente tem o Uruguai, por exemplo, se eu não me engano, no Uruguai tem um controle de quantos pés você pode ter individualmente, né? Talvez isso seria uma invasão da liberdade individual também, por outro lado. Agora, essa coisa também ficar só na judicialização, igual você falou, né? Até nessa coisa um termo que se chama, que a galera fala do advocacy, né? Que é tudo isso que está na esfera do direito, de trabalhar aí com as associações, com os habeas corpus e tal. A gente vive num estado de sítio, né? Tem essa, assim, é proibido, né? A gente não está falando da soja, mas eu acho que agora tem toda uma questão de segurança, né? De estabilidade. A gente está lidando muitas vezes, na maioria das vezes, com pessoas que têm doenças, né? Graves, difíceis, que precisa, talvez, assim, por enquanto seja um exercício a se fazer, esse mesmo, mas é isso, precisa começar desde agora a pensar por fora. Tem associações canábicas que são mais informais, né? Mas aí você tem esse risco, talvez mais risco de segurança. Enfim, eu acho que é importante, né, a gente pensar em como construir essas alternativas. Para você formar uma associação canábica, você precisa ter muita transparência jurídica. Você precisa entrar com milhões de coisas, tipo, para comprovar que você não está fazendo um uso criminoso, sabe? Tem que ter enfim, é bem invasivo, inclusive. É bem difícil tentar algo com a maconha, pelo menos, com tanta repressão, com tanta proibição, e talvez com cânhamo, por exemplo, fosse até mais tranquilo, porque a gente não está lidando com o sofrimento, com a dor, né, tão diretamente assim. Embora com cânhamo também dá para fazer o aninho de CBD, né? Enfim, mas outra coisa também é em relação à economia, né? Então, tem uma parte ser formal não significa ter CNPJ, ser estatal. Acho que é importante ter essa distinção. Acho que é importante que seja formal, sempre mesmo, inclusive os movimentos sociais, e é isso, não significa o registro no Estado. Porque é isso que vai garantir uma estrutura de sustentação para longo prazo, e ir construindo com estratégia mesmo, assim. Fazendo alianças, né, é muito importante. Então, a aliança com as marchas da maconha, com os movimentos sociais, por exemplo, pode ser sempre uma, né? Não sei se eu consegui responder direito, mas eu concordo aí com as suas preocupações. E também acho que não tem muita fórmula pronta, tem que ir construindo, mas sabendo que tem toda uma questão de estabilidade e segurança das associações, que eu acho que é bastante pertinente. Uma cooperativa, por exemplo, é muito desestimulante a cooperativa quebrar. E você está no meio do capitalismo, com grandes competindo com grandes corporações, né? Então, até isso precisa ser muito bem elaborado, muito bem pensado.
Mas eu acho que é isso, passo a palavra. Então, galera, não tendo mais perguntas, fica isso, assim, para só retomar ali o título, né, que não sei se ficou muito claro. A legalização, ela é ótima, ela é muito importante, mas a gente pode criar o Ministério da Maconha, né, e a Maconha Brás, igual, inclusive, já teve uma iniciativa, não sei se ainda existe, mas enfim, pensando numa Petrobras, né, uma Maconha Brás, e vinha um Bolsonaro, então, tipo, com ele precisa sair, entendeu? Mas ele sai, entra Mourão, a gente tem que se garantir por baixo, né? De qualquer forma, os modelos de legalização, a gente precisa pensar na anistia penal, por exemplo, para libertar presos, né? Essa coisa de cessar a repressão nas favelas, especialmente manter a riqueza nas favelas, não legalizar para o cannabis, igual está sendo, para o mercado financeiro da cannabis, igual está sendo legalizado. O medicamento aí que a Anvisa liberou é R$ 2.500, mano, que é, sei lá, ser 30 ml de CBD, que, tipo, você poderia estar fazendo na sua casa praticamente sem custo nenhum, sabe? Aquilo custa centavos, é um absurdo. É, E nos Estados Unidos foi feito num estado lá um modelo de legalização que é isso, tipo, só vai poder abrir empresa quem tiver 2 milhões, sabe? Tipo, não era exatamente isso, mas, sabe, tem esse modelo. Então, a gente precisa lutar por esses modelos, mais puxados aí para nossa visão, isso é bastante importante, com a liberdade individual, sem invasão da privacidade, por exemplo, priorizando o cultivo associativo, cooperativo, enfim, de toda a maconha para todos os fins, e não só da maconha, todas as drogas, né, com reparação social, com a reversão dos impostos para saúde e educação, tudo isso que a gente já sabe. Mas a gente precisa construir poder popular para conseguir defender uma conquista dessas, inclusive. Primeiro, para conseguir conquistar isso, né? Porque tem gente que fala que é utópico quem está por fora e contra o Estado, mas por dentro, fazendo aliança com a direita e com a burguesia, é tão utópico quanto, né? E corre o risco de você dar um tiro no pé, igual pode estar sendo esse PL 399, né? Enfim, não vou entrar nele agora, que estou no encerramento, mas tá bom. Mas, por exemplo, no PL 399, é isso, tipo, pode ter começado bem, com uma proposta boa, por exemplo, defendendo que se pudesse cultivar um autocultivo, aí um cultivo doméstico, mas pode ter, né, tanta submissão à direita e aos capitalistas, ou à própria estrutura do Estado, que é inerente ali, né, se você que vai terminar priorizando as grandes corporações, né, e não garantindo um autocultivo e nem vai, sei lá, anistia, enfim, essas outras coisas todas que a gente pensou como prioridades, né? Então, parece que estava vindo mais uma pergunta aí. Oba. Pergunta mais uma do Paulo Tavares Mariante. O poder popular canábico pode ser um elemento de superação do Estado burguês? Como se constrói a transição para o novo? Olha, eu vou falar enquanto. Já estou falando bastante quanto deles, né? Mas eu vou falar também. Sendo a maconha tão estratégica assim, vamos falar a verdade, a maconha ela foi para vencer a guerra nos Estados Unidos, né, dos Estados Unidos vencer a guerra, ela meio que trata aí tantas enfermidades, né, enfim,
e é tão variado o uso dela. Vocês viram as imagens ali? Deu para ter uma noção do quanto, tipo, ela é múltipla. Ela funda uma civilização, né, em partes. Tem um, uma revolução que aconteceu nos anos 90 que chama a Revolução dos Cocos, lá em Papua Nova Guiné, nos anos 90. É considerada como se fosse a primeira revolução armada permacultural. E dessa revolução nasceu o que existe hoje, que é a República Autônoma de Bougainville. Recomendo, inclusive, procurarem a Orquestra de Bambus, lá de Bougainville, da gloriosa República Autônoma, que conseguiu aí, com muita luta, sua independência do estado de Papua Nova Guiné, por mais que também tenha vários assédios até hoje em dia. Mas eles eram um povo que estava numa ilha, e aí ficou ilhado, e sofrendo opressão do Estado, tinha muito coco, tiveram que se virar com coco, e aí foi o coco que foi tipo a maconha do rolê, no sentido de que fizeram tudo com coco, arma, combustível para os carros, e tudo que tinha da floresta, entendeu? Enfim, uma planta que seja tão variada que dê para fazer combustível, plástico até carro, concreto, madeira, erguer escadas, enfim, e o papel, o tecido, gerar energia, né? Tipo, com essa coisa da capacidade instalada local, que é muito legal. Enfim, eu acho que realmente ela tem um potencial bastante estratégico mesmo. Claro que não, acho que não vou me permitir me chamarem de tão maluco de falar que, por meio do poder popular canábico, daria para superar todo o Estado e todo o capitalismo. Acho que também não, assim. Porque realmente é tudo muito complexo, né? Mas uma das formas de se fazer, por exemplo, a galera fala muito assim, a esquerda tem que fazer trabalho de base. O que é o trabalho de base, né? O trabalho de base é você tá trabalhando na sua base, onde você trabalha, onde você estuda, onde você está todo dia. É meio que o básico, né? Se onde você está todo dia também não for um solo tão fértil, né? Talvez valha mais a pena também você se aliar a um trabalho de base numa outra base, mas essa coisa do trabalho de base é importante. Então, por exemplo, nas profissões, nas universidades, no movimento estudantil, seria, por exemplo, acho que bastante conveniente se as associações, as marchas, se dos cursos das faculdades que tivessem a ver, qual que tem a ver com a maconha? Vários cursos, né? Direito, medicina, psicologia, psiquiatria, não sei se psiquiatria é dentro de medicina, mas enfim, medicina veterinária, agronomia, farmácia, química, enfim, são muitos os cursos, assim, né? Até na parte de engenharia, inclusive, porque essa parte da engenharia industrial é muito importante, né? E nisso está tudo que a gente estava falando também. Com a pandemia, só para dar um exemplo, a Poli, a Faculdade de Engenharia lá da USP, criou um respirador com código aberto, ao invés dessa coisa de patentear ele, isso aqui é o nosso jeitão para fazer, agora a gente vai ganhar dinheiro e vai ficar na nossa mão. Não, isso era um código aberto, então, tipo, se você quisesse pegar aí na sua cidade aquele modelo, construir e fazer uma adaptação, você podia, e aí era legal comunicar também quem fez, para, né, e ter essa troca de apoio mútuo mesmo, né? Sobre patentes, né? A gente pode entrar nessa parte industrial, assim. Aqui esse livro que eu citei, O Grande Livro da Cannabis, ele cita que dos motivos da proibição tem os que a gente meio que já sabe, mas esse eu vejo poucas pessoas citarem. Lá tem a foto da patente da máquina que separava o cânhamo para óleo, para tecido e para papel. Era de acho que é algum austríaco, se eu não me engano, Otto von Miller, não lembro direito, mas no Google você acho que dá para encontrar a foto dessa patente, inclusive.
E aí, lá nesse livro, pelo menos, fala que, como, se não me engano, ele negou essa patente não lembro se foi ao Dupont ou aos Rockefeller, enfim, mas teve uma treta nisso, entendeu? Que foi um dos disparadores da proibição da maconha. E, ou seja, a maconha ela atinge todas essas áreas e pode ser realmente bastante estratégica, assim, para construir uma nova sociedade, né? Para quem tem essas preocupações ambientais aí, né? É, ela é fundamental, né? Para construir aí uma sociedade mais permacultural, mais autossustentável, né? Menos capitalismo, saindo do capitalismo verde, indo para um socialismo libertário verde. Mas eu acho que ela tem bastante potencial, sim. E nos sindicatos dá para ir trabalhando também, né? Eu costumo falar que todo sindicato tem a parte de saúde do trabalhador, tem a assistência social. É uma super porta de entrada possível, né? Tem que bater para ver se abre nos sindicatos. E nos bairros também, né? Falar com a galera e tal, enfim. Acho que dá. Você vê as forças que estão disputando isso. A indústria farmacêutica, tem a indústria das armas até, né, da segurança, tem o agronegócio por trás. É tudo os bambambam. Agora, um dos grandes problemas, desculpa, antes de mais nada, só para passar a palavra, é que a gente vive o Brasil é um país de capitalismo dependente, né? A gente tem uma desindustrialização, né? Então, se a gente for pensar em ter os meios de produção industriais relacionados a cannabis, a gente precisa passar por começar meio que do zero mesmo. O mesmo problema de falta de indústria que a gente tem para vacina, né? Que a gente não tem os insumos, tem que ficar importando da China tal, para tudo relacionado à maconha, a gente passaria por essa mesma dificuldade aí. Passa a palavra. Espero ter contemplado aí. É isso então, gente. Vou encerrar. Sem mais delongas. Espero ter dado conta aí da mensagem que eu queria passar. Agradeço a todo mundo que está até agora, que mandou pergunta, que deu apoio, que está inscrito no curso. Tamo junto. Valeu mesmo. Espero não ter parecido que estava cagando regra. A ideia era mais apresentar caminhos, propostas, modelos aí, né? Especialmente dentro do que eu conheço do anarquismo. E é isso. Valeu. Boa noite.